Olá a todos, venho compartilhar com vocês mais uma pequena implementação que eu precisei fazer por esses dias. É uma implementação que envolve novamente imagem, assim como eu mostrei para vocês um upload por drag and drop. Basicamente, essa implementação é um sistema de upload de imagem que a gente vai... Basicamente é esse sisteminha aqui, ó. A gente vai escolher uma imagem e fazer o upload, e juntamente a gente vai usar essa biblioteca de jQuery chamada jcrop e a biblioteca image do intervention, e a gente vai também usar o Bootstrap para fazer a prototipação. Essa daqui é a imagem que eu vou fazer o upload. Enfim, aqui tem a CDN. Eu vou acabar dividindo esse guiazinho em duas partes porque é um pouco prolongado, é um pouco complexo, e mesmo assim eu quero ressaltar que eu vou mostrar a arquitetura e como eu fiz essa funcionalidade, mas que ela não é a versão final, ainda está em desenvolvimento. Enfim, podem haver algumas coisas a melhorarem, mas essa é a maneira como eu trabalhei. Enfim, aqui a gente já selecionou a imagem para fazer o upload. Se a gente vier aqui atualizar destaque, ele já salvou a nossa imagem, e como vocês podem ver, ele já reduziu o tamanho da imagem, que esse é um dos pontos que eu também vou demonstrar para vocês, para quando a gente fizer o upload da imagem, ela não subir com um peso muito grande ou com uma largura muito grande e acabar quebrando o nosso layout. E, enfim, isso é um dos pontos que a gente vai definir no nosso código. E o segundo é utilizar a ferramenta do jcrop para, por exemplo, definir se isso aqui tem que ser uma imagem quadrada. A gente definiu aqui que nosso aspect ratio vai ser igual a 1, então ele vai definir aqui um tamanho quadrado. A gente selecionou a nossa área. Se a gente vier aqui em Save Changes, ele vai salvar exatamente a imagem. Ele vai substituir aquela primeira imagem que a gente fez o upload, na verdade, por essa da área selecionada especificamente. Bom, eu vou fechar aqui. E, como eu disse, eu vou dividir esse tutorial em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou só fazer o formulário do upload da imagem. Eu vou importar as bibliotecas do Intervention e a do jcrop, e vou colocar as referências de JavaScript, enfim, e vou deixar até rodando o jcrop. Porém, eu ainda não vou fazer, não vou salvar a imagem alterada. Eu vou deixar até a funcionalidade de você fazer a seleção da sua área. Bom, aqui eu já tenho um esqueleto de projeto. Eu defini por enquanto dois métodos no Home Controller. Defini duas rotas, sendo que uma é a postagem da imagem e outro é só o get básico, né, a index. Eu adicionei no nosso Composer já igualmente adicionei no app.php o intervention no método image. Então a gente tem que adicionar o service provider e também aqui o service provider e também o facade de image. Eu coloquei o debug como true. Enfim, vamos começar já, porque como eu disse vai ser meio demorado e eu não quero me delongar muito. Bom, eu estou usando o próprio hello mesmo como referência, como arquivo base, mas isso aí no futuro a gente pode alterar. Primeiro a gente vai precisar abrir um formulário simples. Vai ser um formulário onde a gente vai definir a rota, que vai ser aquela rota que a gente definiu, o post image. Então route vai ser igual a post image. E também a gente vai definir que ele vai aceitar arquivos. Então files vai ser igual a true. A gente pode fechar aqui, certo? A gente vai adicionar aqui no meio um formulário, o input, na verdade, um input de arquivo. Então form file, eu vou chamar ele de imagem, certo?
E aqui vai ter um form submit. Que eu vou colocar enviar imagem. Certo? Se a gente vier aqui em devs.brasil, a gente já tem aqui o nosso formulário. Certo, eu tô chamando aqui já a rota, o método store no home controller, então a gente já pode ir definindo aqui o nosso método trabalhando em cima dele. Então a gente vai definir aqui que imagem vai ser igual ao input que a gente tem lá. Então input file imagem. Eu vou extrair numa variável também chamada nome imagem, que vai ser igual a imagem get client original name, certo? E a gente vai mover, eu até vou colocar, a gente vai mover essa imagem para a pasta images dentro de public, e aqui a gente vai definir o nome da imagem que a gente vai mover, certo? Então a gente já pegou a imagem que veio do nosso formulário, a gente já extraiu o nome original dela, a gente já moveu ela para a pasta images, e enfim, e agora a gente pode definir uma variável chamada imagem final, que vai ser igual a images barra concatenar aqui e nome imagem. Isso aqui é só para depois, quando a gente for trabalhar com a classe intervention, ficar mais simples de extrair. Antes da gente fazer tudo isso, a gente mover nosso arquivo, enfim, a gente pode só dar um dd aqui e ver se de fato a gente está retornando um objeto de imagem. Então, vamos selecionar aqui uma imagem, ele tem que retornar o objeto do HTTP Foundation. Vamos ver aqui. Ele retornou aqui, aqui o nosso nome da imagem, o tipo, o string, o tamanho, enfim. Vamos remover isso aqui. Eu vou dar um return redirect back, ou seja, para voltar para a home. Vou voltar aqui. Enfim, a imagem continua aqui carregada. Se a gente enviar a imagem, ele deve retornar. Ele retornou para a home. Vamos dar uma olhada aqui se ele salvou a imagem. Salvou, mas como eu comentei na minha demonstração, ela está salvando numa resolução alta, de 1200. Se eu não me engano, o monitor do MacBook ele tem 1400, então ainda é uma imagem de tamanho grande. Bom, a gente vai definir agora o que? A gente vai importar o jcrop, o bootstrap, o jQuery, para a gente trabalhar em cima disso. E também eu já vou começar a trabalhar com intervention. Então primeiro eu vou trabalhar com intervention fazendo da seguinte maneira. A gente vai inicializar uma variável chamada int, que vai ser de intervention, image, que vai ser igual a image, make, e aí a gente vai passar o que? O caminho da imagem, então vai ser a imagem final. Então essa variável agora é um objeto dessa classe image. Uma dos métodos que essa classe nos oferece é a opção de resize. Então int image resize, eu vou passar aqui o primeiro valor de 568, que é um tamanho que eu trabalhei e que, como vocês viram ali no modal do Bootstrap, funciona perfeitamente, mas se vocês precisarem de uma resolução um pouco maior, acima de 600, é só definir aqui. A altura eu estou definindo como nulo, por quê? Porque ele vai chamar uma função que vai definir que a altura vai ser relativa ao aspect ratio, basicamente fazendo isso aqui, constraint aspect ratio, certo? E aí por fim a gente vai salvar a nossa imagem com o mesmo nome, ou seja, com as mesmas credenciais, o mesmo destino e nome que a gente pegou ela. Então, imagem final. Se viermos aqui e olharmos, a imagem está numa resolução alta. A gente vai fazer selecionar a imagem aqui de novo, Laravel and Angular
.jpg, e se a gente for enviar, ele tem que retornar para home, que já vai falar se funcionou ou não. Retornou. Se a gente voltar aqui na nossa pasta, a imagem já está de um tamanho menor, em 568. Bom, como eu disse, agora eu vou fazer a importação das bibliotecas, das libraries. Eu vou usar o CDN aqui mesmo, então primeiro eu vou pegar o jQuery. Eu vou pegar, não vou pegar a versão 2, eu vou pegar a 1.11 aqui. Deixa eu copiar, vir aqui e colar aqui no nosso, antes do nosso footer. Eu também vou fazer isso para vai ter para o jcrop e vai ter para o bootstrap, e aí aqui sim que eu vou abrir o nosso document ready, enfim, que a gente vai inicializar as nossas funções. Deixa eu só voltar aqui e pegar, eu se não me engano tem uma CDN só para o modal, tem aqui, ó. Eu vou precisar do CSS e do JavaScript, então vamos colocar aqui o CSS e aqui o nosso JavaScript. Eu vou colocar o jcrop no meio. Aqui o jQuery, jcrop. Vou copiar. Ele tem um CSS, mas eu não tenho certeza se precisa, mas eu vou adicionar só por precaução. Certo? Então aqui vai ter mais um link. E aqui a gente vai começar a definir os nossos métodos. Para a gente trabalhar com jcrop, a gente vai precisar de uma imagem, uma tag de imagem com algum seletor, no caso a gente vai usar uma ID, e aí a gente vai poder passar alguns parâmetros a partir disso. Eu vou colocar aqui, antes do form file, eu vou definir aqui que vai ser uma imagem, um HTML, image, certo? Aqui eu vou definir que vai ser data imagem, segundo parâmetro vai ser nulo, e aqui eu vou definir que vai ser da id crop. Por enquanto ele vai retornar com problemas, vamos dizer, ele não vai conseguir retornar porque a gente não passou essa variável de data. Como que a gente vai fazer isso? Depois que ele mover a imagem, aqui, eu vou adicionar esse caminho numa session que vai se chamar image, e eu vou passar aqui imagem final. Deixa eu só colocar isso aqui antes de retornar. Como eu disse, eu não quero usar o banco de dados, então essa é uma maneira um pouquinho mais fácil. Aqui eu vou definir que data imagem vai ser igual a session get image. E aí aqui eu vou compactar a data, certo? Então vamos voltar aqui. A gente selecionou aqui a imagem para fazer o upload, a gente vai enviar. Ele vai salvar a imagem numa session e ele vai exibir a imagem. Deixa eu só colocar aqui um BR para quebrar a linha, certo? O formulário ficar embaixo da imagem, e vamos ver se ele está pegando a ID crop. Tá. Bom, agora então a gente vai inicializar o jcrop. A gente vai usar o seletor de tag crop, que vai ser uma instância de jcrop, e aqui a gente vai passar dois parâmetros.
o primeiro vai ser aspect ratio, vai ser igual a 1, ou seja, vai ser sempre uma imagem quadrada. Aqui a gente pode definir qual vai ser a razão, né? Como 16:9, enfim, 4:3. E ele tem um callback de onSelect. Ou seja, em onSelect a gente vai fazer uma função. Qual vai ser a função? Atualiza coordenadas. Certo? Então aqui eu vou criar uma função chamada atualiza coordenadas. Ele tem aqui vai ser um handler isso, né? Então a gente vai definir que x que a gente vai pegar o valor de x, y, w e h, que isso vai ser referente a h de height, w de width e y de y mesmo. E a gente pode adicionar um filtro que é para checar se foi selecionado alguma coisa. Então check chords if, se a gente fazer parsear um inteiro a partir de w, ou seja, a partir do valor dessa id de w, a gente vai retornar true. Caso contrário, a gente pode dar um alert falando selecione alguma coisa e retornar falso. Como vocês viram, a gente tem alguns inputs que não foram criados. Então, primeiramente, vamos ver se está rodando isso daqui. E como vocês podem ver aqui, o Mac já está me avisando, a bateria está fraca. Eu continuo isso no próximo tutorial. Vamos ver aqui se ele está funcionando. Bom, está funcionando tudo certinho aqui. No vídeo seguinte a gente continua, a gente implementa o modal e faz as alterações que a gente precisa fazer, alguns pequenos filtros, mas a princípio é isso. Bom, eu espero vocês numa próxima e até mais.